Já parou para pensar quanta coisa você deixa de aproveitar? Quantas oportunidades você deixa passar por sentir vergonha? Sabe aquela pessoa que você viu naquela festa lá que você foi e você pensou assim, meu Deus, essa pessoa tem cara de ser super legal e tal, só que daí você não foi falar com ela porque você sentiu vergonha? Já pensou que tudo poderia ter sido diferente na sua vida a partir daquele momento se a vergonha não tivesse te impedido? Vocês poderiam ter virado super amigos, por exemplo, e quem sabe essa pessoa teria te apresentado para uma outra pessoa que poderia, quem sabe, futuramente te oferecer uma ótima oportunidade de emprego, por exemplo. E aí, as consequências disso seria que tudo mudaria na sua vida a partir dali. Só que assim, essas são só algumas das possibilidades do que poderia acontecer, porque muita coisa poderia ter acontecido, só que você nunca vai saber, porque a partir do momento que você sentiu vergonha, foi bloqueado por ela, você anulou todas as possibilidades. E eu sei bem o que é isso porque eu passei a minha infância inteira e boa parte da minha adolescência sendo dominada pela timidez. Então hoje eu vou aprofundar nesse assunto e no final te falar um único passo para que você consiga superar de vez a timidez. E não adianta você pular direto para o final para ver, porque para fazer sentido você precisa compreender o raciocínio do vídeo inteiro. E eu vou te avisar o seguinte, não é nenhuma fórmula mágica, mas se você compreender esse único passo, vai te ajudar e muito. E eu preciso te dizer que esse vídeo não é para todo mundo. Cada um vai compreender o que eu disser aqui de acordo com a sua consciência atual. E a perspectiva que eu vou trazer hoje vai incomodar muita gente. Então pensa bem se você quer mesmo continuar assistindo. Agora, se você gosta de se desafiar, de se questionar, de olhar as coisas por outros pontos de vista, então continua aqui comigo, já deixa teu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e bora lá! Eu tava planejando falar sobre alimentação consciente, na verdade. Só que a gente não controla nada, né? Essa questão da timidez começou a se mostrar muito mais pertinente para eu falar aqui nesse momento. Porque assim, várias pessoas começaram a chegar até mim sentindo um bloqueio muito grande por causa da vergonha. E como eu me coloquei à disposição do universo, como funcionária do universo, eu compreendi que ele quer que eu fale sobre isso no momento. Então cá estou eu seguindo o fluxo. Então vamos direto ao ponto. A vergonha que você sente, na verdade, não é vergonha. Ah, pronto. Começou bem, né? Parabéns, nota 0 pra você. Olha só, você não tem vergonha de falar em público, por exemplo. Você tem medo do que aquelas várias pessoas vão pensar de você. Você não tem vergonha de gravar vídeos pro YouTube, pro Instagram ou pra qualquer lugar que seja. Você tem medo de ferir a sua imagem. Você tem medo de não ser aprovado pelas pessoas que vão te assistir. Você não sente vergonha de dançar aquela música que você ama de paixão na frente das pessoas. Na verdade, você sente medo que as pessoas acabem te vendo como esquisita, como uma estranha, ou coisa assim. Você não tem vergonha de sair com aquela pessoa que você está interessado, que você está interessada. Você tem medo de ser rejeitado, você tem medo de não ser suficiente. Aqui eu trouxe só 4 exemplos, mas toda situação que você se sinta tímido, com vergonha, é porque no fundo você está com medo da desaprovação externa. Ah, mas eu não sou tímida, só em algumas situações. Pois então, em algumas situações você sente esse medo de ferir a sua imagem, de ser desaprovado. Você não tem ideia de como foi a minha infância. Sério, coitado do meu pai. Olha só o que acontecia. Alguma amiguinha minha me chamava para uma festinha de aniversário. Isso começou a acontecer quando eu tinha ali uns 4 anos de idade. Que é daquela fase que a criança já não é tão pequenininha, né? Então os pais já começam a querer fazer festinha, chamar os amiguinhos em casa, coisa assim. Aí meus pais iam lá, compravam um presentinho, me arrumavam toda. Normalmente era meu pai que fazia isso, porque as festinhas aconteciam no fim de semana. E nessa época minha mãe trabalhava fim de semana, né? Então meu pai ia lá, me arrumava toda, arrumava meu cabelo, deixava toda bonitinha e tal. E a gente ia. Quando eu chegava lá na frente, eu simplesmente travava. Eu não queria entrar. Grudava na perna dele e não queria. E se ele insistisse muito pra eu ficar lá no aniversário, eu começava a chorar. Então o que a gente fazia? A gente entrava no carro e ia embora. E isso não aconteceu uma vez, aconteceu várias vezes. Acontece que eu sempre me senti diferente, sabe? Eu sempre fui muito observadora, desde criança. Então, enquanto as crianças simplesmente só queriam brincar, estavam nem aí pra nada e tal, eu observava tudo o que estava acontecendo. E assim, as crianças gostavam de conhecer os amigos dos amigos e brincar todo mundo junto e tal. E eu não era assim, eu sempre, tipo, gostava, me soltava
quando eu conhecia bem lá a minha amiguinha, daí sim eu brincava e soltava e tal. Mas eu não conhecia lá os amigos dela, como é que eu ia brincar assim e soltar desse jeito e tal. Então era sempre muito difícil pra mim essas situações. Só que naquela época eu era muito pequena, então eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu simplesmente sentia aquela vergonha e era muito ruim. Só que eu não tinha maturidade para compreender melhor o que estava acontecendo, não tinha o racional elaborado ainda. Agora presta atenção, porque vai ser pesado o que eu vou dizer, mas eu preciso dizer. A timidez nada mais é do que a gourmetização do ego. Ou você acha que o seu eu superior, a sua essência de luz, sua centelha divina, como você queira chamar, tem algum tipo de medo em relação ao externo? Ou você acha que essa sua essência precisa de aprovação alheia? Quem sente a necessidade de aprovação é o ego. Quem se preocupa com a imagem é o ego. Agora, aprofundando um pouquinho mais. O que é esse medo do julgamento? O que é essa preocupação com a imagem? É o teu orgulho. Como assim, Juliana, sua louca? Se eu fosse uma pessoa orgulhosa, eu ia querer ficar me mostrando. Só que a timidez é bem o contrário disso. Eu quero me enfiar no buraco. O que você tá falando, sua maluca? Olha só, a gente tem que fazer um parêntese aqui agora, porque o orgulho, ele pode ser bem usado ou mal usado, assim como todas as coisas. Ele não é ruim por natureza. A gente que tem essa mania de classificar tudo como bom ou ruim. Mas para você entender melhor isso, é assim. Tudo o que existe está sob o princípio da polaridade, que inclusive é a quarta lei hermética. Então, tudo tem sim os seus dois polos, só que essas polaridades não são opostas, e sim complementares. Em algum outro vídeo eu vou explicar melhor sobre isso, mas pegando o exemplo que a gente está falando aqui, o orgulho. O que é o orgulho bem usado? É quando você está na sua essência, ou seja, quando você faz uma coisa e fica feliz por fazer aquilo, você se sente orgulhoso, você fica tipo, nossa, se sentindo maravilhoso, maravilhosa, porque você está na sua essência. Então esse é o orgulho bem usado, você se sente orgulhoso por estar fazendo aquilo que você ama, por exemplo. Agora, o orgulho mal usado é quando você quer ser especial. E quando você quer ser especial, você se comporta de uma forma que você não é. Ou seja, você não está na sua essência. É só fora da essência que existe a possibilidade da timidez se manifestar. Preste atenção no quão profundo é isso. O teu verdadeiro eu sabe que você não é a sua imagem e, portanto, não se preocupa com ela. Então, se você sente vergonha, é porque você não está deixando a sua essência se manifestar. E aí, você acaba dando espaço para o medo, para o orgulho, enfim, para a vontade de ser especial ao invés de essencial. Um exemplo que vai dar mais clareza sobre essa relação da timidez com o ego e com o orgulho. Entre semana passada e semana retrasada, algumas pessoas vieram conversar comigo no Instagram com ideias maravilhosas, assim, que ajudariam muita gente se fossem colocadas em prática. Porém, essas pessoas não colocaram as suas ideias em prática porque elas estavam sentindo vergonha. Então, no caso, o medo de se expor, a preocupação com a imagem, ou seja, o ego e o orgulho, estão acima da vontade de ajudar. Se existir uma vontade genuína de ajudar o outro, de pensar só no outro, você acha que vai existir algum tipo de vergonha? Algum medo em relação à sua imagem, se a tua preocupação está só no outro? Não, né? Porque se houver essa vontade genuína, aquilo que te move a fazer é muito maior. Tá dando pra entender? Ah, e se você tá meio boiando nesse assunto de eu superior, não sabe de onde que veio essa história de centelha divina, coisa assim, comenta aqui embaixo assim, ó, hashtag tô boiando, que eu vou fazer um vídeo explicando mais sobre isso daí. Bom, e depois de falar isso tudo sobre a timidez, eu realmente gostaria que existisse uma fórmula mágica para que você deixasse de sentir vergonha. Mas acontece que fórmulas mágicas não existem para nada. Mas o que eu posso dizer sobre a minha experiência, sobre o meu processo? Eu comentei sobre a minha infância, né? Mas acontece que eu passei boa parte da minha adolescência sendo dominada pela timidez também. A diferença é que quando você vai ficando mais velho, você vai sabendo disfarçar um pouquinho mais, vai sabendo lidar melhor. Só que nada tinha mudado, de fato, significativamente em relação a isso. E como foi, então, que eu perdi a timidez? Como foi que eu me tornei uma verdadeira de uma sem vergonha? Comigo, a timidez foi embora naturalmente quando eu comecei a compreender e sentir a minha centelha divina. Quando eu comecei a me autoconhecer,
compreender quem eu sou na essência. A partir do momento que eu comecei a deixar a minha essência se expressar, o ego começou a perder a força, começou a se dissolver. Eu posso dizer que a vergonha foi 100% embora? Não, eu não posso. Então eu posso dizer que eu dissolvi 100% o meu ego? Não, obviamente eu não posso. Porque se eu ainda percebo a vergonha em algumas situações, é porque eu ainda não dissolvi meu ego 100%. Só que a diferença é que agora eu estou consciente. Então, quando eu começo a sentir vergonha, no mesmo momento eu olho para dentro de mim e tento perceber o porquê que o ego está se manifestando. E aí é muito incrível, porque quando eu encontro a causa, encontro o porquê que o ego está querendo se manifestar, eu percebo o quão tosco aquilo é e então a vergonha logo vai embora. Então, se eu puder te dar uma única dica, um único conselho, para que num único passo você consiga superar a timidez, é o seguinte: compreenda como o ego funciona. Quais as suas armadilhas? Porque quando você compreende os mecanismos do ego, compreende como que ele age, você consegue identificar facilmente quando ele resolve aparecer. Então, ele perde a força. Porque olha só, presta atenção, quando você não tem essa consciência, você não percebe que é o ego agindo. E aí você acaba muitas vezes até se colocando como vítima da situação. Ai, não, porque eu sou tímida e tal. Então você acaba romantizando a timidez. Como eu tinha falado antes, você acaba gourmetizando o ego. Só que quando você compreende, então, mais profundamente que a timidez é uma expressão do teu ego, com medo da desaprovação, então é um orgulho, você, quando sente a vergonha, você olha pra dentro e tenta entender por que você está sentindo isso. Então, no final das contas, é sempre a consciência que cura. Quanto maior o seu ganho de consciência, menor vai ser o seu sofrimento. Se esse vídeo fez sentido pra você, não esquece de deixar aqui o teu like e envia para um amigo que você sabe que é tímido. E não tenha vergonha de comentar aqui embaixo, #toboiando, se você quer que eu fale mais sobre o eu superior. Até a próxima!